acampar? Jamais. Como é que eu ia entrar numa cachoeira e sair com esse cabelo? Acampar? Odeio acampar. Odeio fazer trilha. Que isso, gente? Hoje que tem secador de cabelo? Então não vou. E sobre as escolhas, elas parecerem serem legítimas, mas que, na verdade, ocultam uma privação que a gente cria. Então não era uma escolha legítima. Se eu tivesse iguais possibilidades na minha cabeça, né? Se eu tivesse uma possibilidade de entrar e sair dessa cachoeira como as pessoas de cabelo liso, talvez eu iria a esse passeio. Mas não. Quando eu saísse da cachoeira, eu ia fazer o que com o meu cabelo? O que mudou hoje? A mim, tudo. Porque eu não me privo de nada. E mais, eu me olho no espelho e me enxergo inteira. Meu Deus, que cabelo maravilhoso! Esse grisalho é tão pertencente, ele é tão meu, ele é tão eu. Esse cabelo é tão verdadeiro. Às vezes eu fico pensando, quando eu chego em lugares que, às vezes hoje eu tenho possibilidade de viajar, né, porque eu venho de família tão simples, então eu vou em lugares onde não existem pessoas de cabelo crespo. Sim. E se existe, ela tá alisada, porque ela ainda pertence a um grupo que ela não enxerga a representatividade de pessoas ali. Então, a maioria das vezes, são só pessoas que servem, estão servindo os outros, que têm esse cabelo cacheado, crespo, encrespado. Mas eu tô lá. Então chegou uma de verdade. E se chegar outra, já vai ter uma. E eu tô lá. Aonde eu for, eu vou com muito orgulho desse cabelo, de ser quem eu sou. E, na verdade, sabe como que eu entendi? Porque eu não lembrava mais que eu tinha um cabelo que fizesse diferença. Então eu só chego. Não é mais sobre cabelo, é sobre mim. É sobre eu ser eu, com liberdade de ser eu. O meu cabelo saiu de cena. Ele já não é tão importante. Como eu imagino que uma pessoa de cabelo liso não vai lembrar que ela tem algo a fazer no cabelo, porque ela nunca fez algo no cabelo. E chegar nesse lugar de eu não tenho mais que me preocupar com isso, me coloca em igualdade, porque eu não preciso mais me preocupar com isso. O que você construiu dentro de você que você transmite para as pessoas que ainda estão reféns das suas crenças, muitas vezes de uma cultura herdada, do que escutaram, do que entenderam, dos traumas que viveram sobre os seus cabelos e estão ali aprisionadas, deixando de fazer tanta coisa, deixando de se permitir, ancoradas nessas dores, nessas feridas, deixando de enxergar a riqueza e a potência que tenham dentro de si. Eu só quero contar para elas o que existe depois da caverna, que tem luz, tem vida. Eu queria contar para eles, porque é viver dentro da caverna. Você vive naquele mundinho que você cria, não entendendo o que tem depois que você atravessar aquele lugar escuro, cheio de possibilidades. Me conta. Sentir você mesma. Não ficar mais preocupada que o cabelo é uma condição que te aprisiona, que te oprime, que te priva. O cabelo pode ser só cabelo para que você seja você. Entende? É que em dado momento o cabelo é mais do que você. E todas as suas decisões estão voltadas para o que é o cabelo, o que ele vai representar, a sua imagem, o que é a sua imagem. Essa coisa, né, de você falar em 3 segundos o que a sua imagem te vende em 3 segundos. Mas eu digo que é mais, porque existe uma luz, um espírito, uma força que aparece antes de essa imagem, ela vem acompanhada de alma. Então, esses 3 segundos aonde está sua alma? Então, não é sobre o cabelo, é sobre onde você está, é o seu posicionamento. Você está feliz? É isso. Porque também, eu não quero aqui dizer que alguém que alisa o cabelo está privado com esse mesmo pensamento que eu sempre tive. Também não é sobre recriminar quem faz.
É sobre dizer: você está inteira? Essa é você? Porque hoje eu me sinto assim. Então o que eu quero é contar para as pessoas o que eu vi lá fora e quem você pode ser. Então, quando eu revelo aquela imagem, eu me emociono porque é como se eu tivesse mostrado: olha, tem luz. Olha você, essa é você, você está encontrando com você. E esse momento de encontrar com você mesmo é tão poderoso. Mabel, por que que em tantos momentos da vida a gente se perde de si? Porque, porque a gente quer agradar os outros. A gente se perde por olhar mais para o outro do que para a gente. E muitas vezes ninguém te ensina que você tem que olhar para você. A gente não é criado para olhar para a gente é criado para olhar para o outro. É que às vezes a gente se olha e não se vê. Não. Às vezes a gente se olha e vê algo que a gente acreditou que fosse quando alguém nos apontou. Como difícil a gente conseguir se enxergar de maneira legítima, clara, translúcida, conseguindo navegar nas percepções obscuras e nas deformidades que nós mesmos fizemos quando elegemos algo depositário como cabelo ou como qualquer outra parte do corpo sendo defeituosa ou não sendo exatamente o que deveria ser. O que a gente tem que fazer para conseguir enxergar de maneira fiel o que a gente é? Acho que a gente tem que buscar aquilo que eu digo que se você tem um questionamento, não pare de procurar tudo que está em torno disso. Não pare de estudar, não pare de buscar. É muito difícil de você se alimentar de uma coragem de fazer uma transição capilar se você só consome aquilo que está no cabelo liso. Você precisa entender o que aquela pessoa que já passou está sentindo, o que aquela está passando, que vai sentir, você está sentindo aquilo que outras pessoas estão passando, ou seja, você tem que buscar, conviver, entender, se aproximar daquilo que faz, que pode trazer alguma resposta para suas perguntas e não se afastar delas, porque depois que você entender que existem muitas outras pessoas como você, porque existe isso em nós, uma necessidade de fazer parte. Como que é ser amada pelo que você legitimamente é? É pleno. É porque você entra numa atmosfera de plenitude. E não que eu não tenha os meus questionamentos, mas a percepção do tamanho dele muda. Então, naquele dia em que meu cabelo tem uma vontade própria, eu entendo que é como se o meu filho, que eu muito amo, tivesse o jeito dele ser. Então eu só deixo ser. Eu não quero mais brigar com isso. Então faz parte de ser, jeito de ser, é, é ele. E eu não tenho mais que brigar com isso. É como se fizesse as pazes com É, você mesma, sim, com a parte sua. alcançar essa boa paz com sua imagem, com o que você quer projetar, com aquela percepção que o outro pode ter ou não, porque quando você alcança isso, também pouco importa o que o outro está pensando. Olha, ok, não achou legal? Não tenha. E tudo bem. E eu sigo. Porque faz parte, já me completou. E depois que me completa, só pode transbordar. Como eu vou esvaziar isso que me faz tão bem? Eu vou escrever uma mensagem para você. Mabel, você nasceu e aprendeu a duras penas a separar o acolhimento, cuidado e dedicação amorosa